Pessoal, na tarde de hoje, lá no Palácio do Planalto, numa cerimônia muito bonita, com Jair Bolsonaro, Paulo Elbio e a sua equipe econômica com Paulo Guedes, nós tivemos a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. É quase que uma nova Carta Áurea, libertando os empresários para poderem finalmente poder empreender no Brasil sem as amarras terríveis que acontecem. E vamos ver quais são os itens da nova Carta de Liberdade, tirando essa escravidão do empresário brasileiro. Número 1, você tem o direito de empreender sem pedir autorização para o Estado. Você pode começar a empreender imediatamente. Você dá a entrada, depois você apresenta algumas documentações, a não ser nos casos mais perigosos, produtos perigosos ou que tem alguma atividade mais impactante. Mas agora, você pequeno empresário, comerciante, não tem que mais que ficar pedindo um monte de documentos, 60, 90 dias para poder ter autorização para trabalhar. Você começa a trabalhar e depois leva a documentação. Segundo, você vai poder trabalhar em qualquer dia e horário, restringindo pelas leis trabalhistas. Mas não é Estado, prefeitura que vai falar que você não pode abrir seu comércio no sábado, no domingo, à noite e dia. Então veja que agora você tem com garantido esses direitos aqui. Terceiro, você define preço. Governo não pode fazer tabelamento de nada. Governo não define preço, a não ser em caso de algumas catástrofes, onde você talvez tenha que controlar por falta de oferta e de demanda. Valeu para um, valeu para todo mundo. O Estado não pode ficar tratando pessoas de formas diferentes. Se você tem um tratamento, o teu próximo tem o mesmo tratamento. No fundo, é o artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Item 5º, boa-fé do particular. Você não tem que ficar provando que você é honesto e é correto. Isso é alguma coisa que é natural. Você não tem que ficar provando para o Estado que você vai fazer as coisas corretas. Você vai, naturalmente. Agora, se você também não cumprir, se você for um sonegador, se você for alguém que burlar as leis, também o peso da lei sobre você. Item 6. Se você está desenvolvendo uma atividade econômica e as leis ficarem desatualizadas, você não fica impedido de continuar essa atividade, principalmente hoje, que tem muitos aplicativos, que tem essa economia digital e não há leis que prevêem. Você pode continuar e aí haverá uma atualização da lei, mas não é a lei que vai impedir de você fazer a tua atividade. Item 7, o Estado não pode impedir um negócio se as partes estiverem de acordo. Se você tem uma atividade e você tem uma relação, um contrato com outros particulares, maiores de idade, capazes, não é o Estado que vai se intrometer no meio da relação e dizer que não pode. Obviamente, restringindo aquelas coisas que são ilegais. Numa atividade legal, não é o Estado que se intromete. Item 8, liberdade de risco. Não é o Estado que vai ficar colocando risco nas coisas ou que vai ficar se intrometendo. Se as partes são maiores, elas podem estabelecer as suas relações. De novo, não é o Estado que vai dizendo se você pode ou não pode desenvolver algum negócio. Item 9, o Estado deve estabelecer prazos para poder atender, para responder aquilo que você fez de requisição ou deu entrada. E se ele não cumprir o prazo que ele mesmo colocou, tacitamente aquilo está aprovado também, desde que isso não tenha impacto, não tenha riscos para a sociedade. Mas não é o Estado que fica aquele balcão sem fim, que não termina nunca, que nunca entrega prazo e deixa o cidadão refém. Item 10, a digitalização dos documentos. Acaba com aquele monte de cópia autenticada, com aquele monte de reconhecimento de firma. O digital vale como se fosse o físico. Desburocratizando, acabando com aquele monte de papel, aquela papelada que você não termina mais, que você fica entregando para o Estado. Essa é uma medida provisória que foi apresentada hoje pelo governo. Ela passa a valer a partir da publicação e depois ela vai para a Câmara e para o Senado para poder fazer a aprovação final. Essa é uma medida extremamente importante para dar liberdade a todo brasileiro que quer empreender, sem ter que ficar pedindo autorização para o Estado, exercendo a sua plena cidadania.